Já se viu serenamente adormecido no meio da noite, despertando subitamente pela necessidade de urinar e então se debatendo na cama, incapaz de voltar a dormir? Isso acontece quase todas as noites. Em nossa idade, muitas pessoas começam a aceitar que isso faz parte do envelhecimento e silenciosamente o suportam, acordando várias vezes à noite e se sentindo esgotadas e cansadas no dia seguinte. Mas, querido tio, e se eu lhe dissesse que a verdadeira razão pode não ser a sua idade? Pode simplesmente ser 5 pequenos hábitos diários com os quais quase todos os idosos que conheci, de seu João no interior de São Paulo a Dona Clara no litoral nordestino, lutaram em algum momento? E com apenas algumas mudanças suaves em sua rotina, você pode não apenas dormir melhor, mas também se proteger de problemas de saúde a longo prazo. No vídeo de hoje, quero compartilhar algo que chamo de hábito invisível. Algo tão simples, mas tão poderoso, que ajudou centenas de idosos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e além a acabar com os problemas de micção noturna. Por favor, fique comigo até o final, porque esta noite pode ser a noite em que tudo muda para você também. E se você achar este vídeo útil, deixe um comentário com a palavra esperança. Dê um like, compartilhe com seus entes queridos e inscreva-se neste canal para receber mais conteúdo de bem-estar criado especialmente para os idosos do Brasil. Entendendo a micção noturna, noctúria. No mundo da medicina, existe um termo que soa um pouco técnico, noctúria. Significa a condição em que uma pessoa acorda uma ou mais vezes à noite apenas para urinar. Parece familiar, não é? Quase todos acima de 60 anos passaram por isso. Mas só porque é comum, não significa que seja normal ou que devamos conviver com isso para sempre. A boa notícia é que na maioria dos casos, como com seu Antônio de Curitiba ou Dona Lúcia de Manaus, a razão não é alguma doença grave. Em vez disso, muitas vezes vem de pequenos hábitos diários, como o que você come para o jantar, aquela xícara de chá no final da tarde, ou até mesmo como você se posiciona ao dormir. Quando o sono é interrompido à noite, não se trata apenas de acordar. Também interrompe a fase profunda de descanso, onde o seu cérebro armazena memórias, o seu corpo se repara e os hormônios essenciais são equilibrados. Se esse sono profundo for interrompido regularmente, não é surpresa que você se sinta irritável, cansado ou com pouca motivação na manhã seguinte. Muitos idosos dizem, talvez eu só tenha que viver com isso. Mas a verdade é que algumas mudanças atenciosas nos cuidados com a saúde para idosos podem ajudá-lo a voltar a dormir tranquilamente, como você fez na sua década de 50. Hábito. Número 1. Beber água tarde da noite. Sabe, tio, um dos menores hábitos, mas que afeta profundamente seu sono, é beber água muito tarde à noite. Muitos de nossos idosos apreciam uma xícara reconfortante de chá de ervas ou uma tigela leve de sopa antes de dormir, acreditando que isso os ajuda a relaxar. Mas o que eles talvez não percebam é que esse ato pode estar silenciosamente perturbando seu sono. Quando você bebe água dentro de 3 horas de ir para a cama, seu corpo não tem tempo suficiente para regular um hormônio chamado vasopressina, um hormônio que normalmente reduz a produção de urina à noite. Sem seu efeito, seus rins continuam a funcionar como durante o dia e sua bexiga acaba acordando você com um sinal urgente. Então, assim, você se encontra saindo de sua cama quente para a luz fraca do corredor novamente. E não é só água pura. Aquela fatia suculenta de melancia após o jantar, um copo de suco de romã ou mesmo alguns comprimidos de vitaminas podem conter líquido suficiente para ativar sua bexiga enquanto você está dormindo. Tome Dona Fátima de Salvador, por exemplo. Ela costumava acordar 4 ou 5 vezes por noite, exausta todas as manhãs. Mas assim que ela abandonou o hábito da sopa noturna e começou a seguir uma regra simples, nenhum líquido após as 19 horas,
Em 2 semanas, ela estava acordando apenas uma vez por noite. Em algumas noites, ela até dormia pacificamente até o amanhecer. Portanto, se você geralmente dorme às 22 horas, tente terminar todas as bebidas às 19 horas. Mantenha um pequeno copo de água perto da sua cama apenas para emergências. E se você estiver tomando medicamentos que o deixam com sede ou se estiver convivendo com diabetes, sempre é aconselhável consultar seu médico sobre como ajustar as coisas com segurança. Essa única mudança já ajudou muitos idosos de Brasília a Fortaleza a dormir mais pacificamente, a acordar sentindo-se mais revigorados e, o mais importante, a libertar-se das garras da micção noturna. Hábito número 2. Jantar tarde e alimentos diuréticos. Tio, tia, você já percebeu que seu próprio jantar pode ser o culpado silencioso por seu sono interrompido todas as noites? Nesta idade, muitas pessoas começam a acreditar que o sono superficial ou o despertar no meio da noite se devem simplesmente ao envelhecimento do corpo. Mas às vezes, o problema real está ali mesmo no prato do jantar e na hora em que você come. Você se lembra de como antigamente nossos avós costumavam jantar cedo enquanto ainda havia luz do dia? Depois disso, eles limpavam, tomavam uma bebida leve de ervas e descansavam. Mas hoje em dia, muitos de nós jantamos tarde, depois das 20 horas, às vezes até 21 horas. Alguns comem enquanto assistem TV, tomando pratos quentes e uma xícara de chá verde. Esses hábitos podem parecer relaxantes, mas, na verdade, eles mantêm o corpo ocupado durante toda a noite, em vez de deixá-lo descansar. Você pode pensar: estou comendo assim há anos, qual o mal? Mas, tio e tia, nossos corpos mudam com o tempo. Quando éramos mais jovens, nossos rins e bexiga eram mais fortes, a digestão era mais rápida. Agora, mesmo um jantar tardio pode deixá-lo inquieto, necessitando usar o banheiro à noite e acordando de manhã sentindo-se drenado, como se nunca tivesse realmente dormido. O que a maioria das pessoas não percebe é que o sistema digestivo precisa de pelo menos 3 a 4 horas para processar adequadamente uma refeição completa. Se você comer muito tarde, seu corpo ainda estará digerindo quando você tentar dormir. Isso perturba os hormônios do sono, irrita a bexiga e, antes que você perceba, está acordado novamente, talvez por causa de uma tigela de sopa quente ou uma fatia de melancia que parecia inofensiva. Alguns alimentos são fortemente diuréticos, como tomates, pepino, melancia, coentro, chá verde e até mesmo chocolate ou café preto. Some a isso alimentos salgados, como o picles, itens fritos picantes ou queijo curado, e seu corpo simplesmente não consegue descansar pacificamente à noite. Lembro-me do tio Marcos de Belo Horizonte, de 68 anos, que costumava jantar às 20h30. Suas refeições pareciam muito saudáveis. Salada de tomate e pepino, peito de frango cozido no vapor, uma xícara de chá verde e alguns biscoitos. Mas ele acordava 3 vezes todas as noites para urinar. Somente depois de mudar o jantar para as 18h30 e substituir a salada por uma sopa de legumes morna, arroz com feijão e um copo de leite morno, ele começou a dormir 6 horas seguidas. E em apenas 3 semanas, seus níveis de energia melhoraram notavelmente. Então pense nisso. Se você mudar um pouco seu jantar, evitar alimentos fortemente diuréticos ou muito salgados e comer pelo menos 1 hora mais cedo, você pode ter uma noite de sono tranquila e ininterrupta. Se você toma medicamentos com o jantar, consulte seu médico sobre o ajuste do horário. E se você se preocupar com a fome mais tarde, um pequeno pedaço de pão de queijo com uma colher de queijo Minas simples é suficiente, desde que seja leve e fácil de digerir. Essa simples mudança ajudou muitos idosos do Rio de Janeiro a Pernambuco e Ceará a dormir melhor, digerir melhor
e acordar com o estômago mais leve, menos inchaço nas pernas e uma mente mais clara. Deixe-me perguntar sinceramente: a que horas você costuma jantar e o que você costuma comer? Talvez sua resposta nos comentários possa ajudar outra pessoa a perceber algo que nunca havia percebido antes. E se você achou essa pequena dica útil, fique comigo mais alguns minutos, porque o próximo hábito pode parecer inofensivo, mas está silenciosamente reprogramando sua bexiga para acordá-lo à noite, mesmo quando não há razão real para isso. Hábito número 3. Ir ao banheiro por precaução. Antes de dormir, tio e tia, você já se viu fazendo isso? Preparando-se para a cama, não sentindo realmente a necessidade de urinar, mas ainda indo ao banheiro por precaução? É um hábito comum entre pessoas de nossa idade. Todas as noites, depois de dobrar o cobertor de algodão e arrumar o travesseiro, muitos de nós fazemos uma rápida viagem ao banheiro, não porque precisamos, mas simplesmente para nos sentirmos mais seguros. Em lugares como Florianópolis ou Porto Alegre, esse hábito não é incomum. Mas deixe-me compartilhar algo com você que muitos não percebem. Quando repetimos essa ação diariamente, nosso corpo começa a aprender com ela. Gradualmente, a bexiga é treinada para enviar sinais, mesmo quando não está realmente cheia. Antes, a bexiga esperava até ter cerca de 300 a 500 milímetros de urina antes de enviar uma mensagem ao cérebro. Mas se continuarmos indo apenas para garantir todas as noites, com o tempo, a bexiga começa a soar o alarme com apenas 100 a 150 mil dentro. E é assim que você acorda no meio da noite, quando nada de urgente estava realmente acontecendo. Lembro-me da Dona Sofia de Campinas, agora com 74 anos. Todas as noites, antes de dormir, ela ia ao banheiro, mesmo que não sentisse vontade. Ainda assim, por volta das 2 da manhã, ela acordava novamente, pensando que talvez precisasse ir. Mas assim que ela foi orientada a realmente ouvir seu corpo e não se forçar a antigos hábitos, em apenas alguns dias, ela começou a dormir por 5 a 6 horas seguidas. Seu rosto se iluminou no dia em que ela me contou isso, como alguém que redescobriu aqueles dias dourados em que o sono vinha naturalmente e completamente. Portanto, se você tem o hábito de visitar o banheiro apenas para garantir antes de dormir, eu gentilmente o encorajo a considerar uma pequena mudança. Vá apenas quando sentir realmente necessidade. E se você se sentir inquieto ou ansioso antes de dormir, tente algo mais calmante. Talvez ler algumas linhas de uma novela de cordel, ouvir sons suaves da natureza ou simplesmente sentar-se em silêncio e fazer respirações profundas enquanto descansa os pés naquele velho tapete familiar ao lado da sua cama. Pode levar alguns dias ou até algumas semanas para treinar novamente o ritmo natural do corpo, mas é totalmente possível. E se você estiver usando diuréticos ou tiver incontinência, converse com seu médico. Existem exercícios suaves ou mudanças de horário que podem ajudar a se alinhar com as necessidades do seu corpo. E se você costuma se preocupar em não chegar ao banheiro a tempo à noite, manter um vaso sanitário ao lado da cama é absolutamente bom, mas lembre-se de usá-lo apenas quando realmente necessário. O uso excessivo pode reforçar o hábito errado, tornando sua bexiga ainda mais sensível do que antes. Uma vez que sua bexiga for gentilmente treinado, você notará menos despertares noturnos, mesmo sem medicamentos. Seu sono se aprofundará, sua mente se sentirá mais clara e de manhã, em vez de se sentir drenado, você acordará com a sensação de que um pouco de sua energia juvenil retornou. Energia outrora roubada por noites inquietas. Agora deixe-me perguntar sinceramente, você também vai ao banheiro por precaução todas as noites, mesmo quando não precisa realmente? E se você já pensou que é apenas para ter paz de espírito, então esta noite tente confiar um pouco mais no seu corpo.
Se isso fala de sua experiência, adoraria que você deixasse algumas palavras nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha nessa jornada rumo a um sono melhor. E na próxima parte, veremos algo ainda mais surpreendente. Como a maneira como você dorme pode ser a verdadeira razão pela qual sua bexiga acorda antes de você. Hábito. Número 4. Postura ao dormir. Um pequeno hábito com um grande impacto na bexiga e na qualidade do sono. Tio e tia, você já prestou atenção em como dorme à noite? De lado, de costas ou de bruços? Muitas pessoas acreditam que desde que se sintam confortáveis, está tudo bem. Mas, na verdade, a maneira como você dorme todas as noites pode afetar diretamente se você acorda no meio do caminho para visitar o banheiro, mesmo que sua bexiga não esteja realmente cheia. Conheci muitos idosos, como o tio Cláudio de Recife, que tinha o hábito de dormir de bruços desde a juventude. Mas quando dormimos de bruços, o abdômen inferior pressiona contra a bexiga. Isso pode confundir o corpo, fazendo-o pensar que precisa urinar. Além disso, essa postura também pode reduzir a circulação sanguínea, fazendo com que os rins filtrem mais água e, como resultado, aumentem a produção de urina durante a noite. Dormir de costas é um pouco mais relaxante, sim. Mas se você ronca ou tem apneia do sono, como o tio Pedro de Campo Grande, pode não ser a melhor escolha. O corpo pode ficar com pouco oxigênio, os hormônios reguladores do sono ficam perturbados e até mesmo os hormônios que controlam a micção podem falhar, tornando seu sono leve e mais facilmente interrompido. Então, que tal dormir sobre o lado esquerdo? Tio e tia, essa é a postura mais recomendada pelos médicos. Ela reduz a pressão sobre a bexiga e ajuda o fígado, os rins e o sistema digestivo a funcionar de forma mais suave. Imagine isso. Um travesseiro macio entre os joelhos, um descanso de cabeça confortável, que não seja muito alto, e deitado pacificamente naquela velha e familiar cama de tecido no verão, ouvindo o suave zumbido do ventilador de teto. Antes que você perceba, está profundamente adormecido em um sono profundo. Lembro-me do tio José, de 71 anos, de Porto Alegre. Ele costumava dormir de bruços e acordava 3 vezes todas as noites para urinar. Mas depois de apenas 2 semanas praticando dormir de lado, com um travesseiro atrás das costas e um entre os joelhos, ele começou a dormir por 6 horas seguidas. De manhã, sua dor nas costas diminuiu e sua mente estava tão clara como se ele tivesse acabado de dar um passeio pela praia de Ipanema ao amanhecer. Se você está acostumado a outra postura para dormir, não se preocupe. Comece gentilmente. Coloque um travesseiro de apoio atrás das costas, um macio entre os joelhos e certifique-se de que seu travesseiro mantenha seu pescoço reto, nem muito alto, nem muito baixo. Para aqueles com dor nas articulações, travesseiros ergonômicos disponíveis em farmácias ou mercados próximos podem ser uma boa opção. Pode parecer simples, mas essa pequena mudança sozinha ajudou muitos a reduzir a micção noturna, a desfrutar de um sono mais profundo, a acordar sem dores ou pernas inchadas e a se sentir muito melhor em geral. Você já tentou isso antes? Se sim, compartilhe como se sentiu. E se não, talvez esta noite tente deitar-se suavemente sobre o lado esquerdo, como nos velhos tempos, quando você adormecia com a brisa fluindo por uma janela de bambu. E se essa pequena dica foi útil, fique comigo para a próxima parte, porque até mesmo a temperatura do seu quarto e o tecido de sua roupa de dormir podem estar silenciosamente perturbando o seu precioso sono. Hábito. Número 5. O ambiente para dormir. Tio e tia, você já se viu se debatendo no meio da noite, sentindo-se quente, inquieto ou com vontade de usar o banheiro sem saber realmente por quê? Muitos acreditam que é devido à bexiga ou simplesmente ao envelhecimento. Mas deixe-me dizer que, às vezes, é seu próprio quarto que se torna o silencioso culpado, perturbando seu sono tranquilo. Em muitas cidades,
como Cuiabá ou Rio Branco, as noites não são mais tão frescas como costumavam ser. Se você estiver usando roupas de dormir grossas, embrulhado em um cobertor de lã e dormindo em um quarto fechado, sem ventilação ou ventilador de teto, seu corpo pode não conseguir esfriar como precisa. E aqui está a ciência por trás disso. Antes que o sono profundo comece, a temperatura do seu corpo deve cair ligeiramente para que dois hormônios importantes sejam liberados: a melatonina, que ajuda você a adormecer, e a vasopressina, que ajuda a reduzir a micção noturna. Mas se o quarto estiver quente ou seu corpo estiver preso sob um tecido pesado, esse processo natural de resfriamento é interrompido. Esses hormônios não são produzidos adequadamente e, como resultado, seu sono se torna superficial. Você pode até acordar à noite para usar o banheiro, embora sua bexiga não esteja realmente cheia. Lembro-me da Dona Vera de Curitiba. Ela costumava usar roupas de flanela de mangas compridas, dormia em lençóis sintéticos e evitava o ventilador com medo de pegar um resfriado. Todas as noites, ela acordava 4 ou 5 vezes, pensando que era sua bexiga a pegando. Mas depois de mudar para roupas de dormir de algodão leves, manter sua janela ligeiramente aberta e usar um cobertor de algodão macio e dobrável, ela começou a dormir a noite toda, em apenas algumas semanas. Nossos corpos não pedem muito, tio e tia. Apenas um espaço para dormir calmo e respirável, com boa ventilação. Um lençol de algodão leve, uma temperatura ambiente em torno de 18 a 20 degrees e nada muito pesado no corpo. Se você sentir frio, sobrepor 2 ou 3 cobertores leves é sempre melhor do que usar um pesado. O que mais importa é permitir que seu corpo esfrie naturalmente, respire facilmente e relaxe completamente. Essa pequena mudança, sozinha, pode fazer uma grande diferença, ajudando você a dormir mais profundamente, a reduzir as viagens noturnas ao banheiro, a suar menos e a acordar com a mente clara e o espírito mais leve. E a melhor parte, sem medicamentos, sem tratamentos caros, apenas pequenos ajustes em seu ambiente. Agora eu pergunto: quão fresco está seu quarto à noite? De que tipo de tecido são suas roupas de dormir? Esses pequenos detalhes, quando observados, podem ajudá-lo a recuperar o sono reparador que você pode ter perdido há muito tempo. E se você já fez algumas dessas mudanças, compartilhe-as nos comentários abaixo deste vídeo. Quem sabe seu conselho simples possa trazer paz a alguém distante em Goiânia ou Belém que esteja lutando com o mesmo problema. Conclusão. Agora que percorremos 5 hábitos simples que silenciosamente perturbam seu sono todas as noites, o que mais importa agora não é apenas saber dessas coisas, mas fazê-las regularmente. Porque, vejam, tio e tia, o conhecimento sem ação é como palavras levadas pelo vento. Não muda nada, a menos que o trazemos para a nossa vida diária. Como a Dona Regina de São Paulo costuma dizer, antes de dormir, só me lembro de 5 coisas, como acender a luz da sala, trancar a porta principal e espalhar um lençol de algodão macio na cama. Então, quais são essas 5 coisas? Evite beber água após as 19 horas, para que seus rins possam descansar. Jante cedo, entre 17h30 e 18h30. Evitando alimentos picantes, salgados ou diuréticos. Use o banheiro apenas quando realmente precisar. Deixe de lado o hábito de ir por precaução. Durma sobre o lado esquerdo com um travesseiro entre os joelhos e seu pescoço e costas alinhados. Mantenha seu quarto fresco e arejado. Use roupas de algodão leves. Evite cobertores pesados e não feche completamente o quarto. Se você esquecer, sugiro escrever essas 5 linhas em um pequeno pedaço de papel e colá-lo ao lado da sua cama ou perto do altar da família, ao lado da foto de seu falecido marido, onde você costuma ficar com as mãos juntas à noite. Cada vez que seus olhos caírem sobre essa lista, ela se tornará um gentil lembrete, guiando você na direção certa.
E a bela verdade é que você não precisa de medicamentos nem de uma visita ao hospital. Tudo o que você precisa para um sono melhor já está presente em sua casa, seu travesseiro e seu ritmo diário familiar. Vi isso mudar a vida do tio Carlos, no Rio Grande do Sul, da tia Lúcia, em Minas Gerais, e até mesmo do vovô Francisco, em Brasília. Alguns perceberam a melhora em poucos dias, outros levaram algumas semanas, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles permaneceram consistentes, porque um sono profundo e reparador não apenas ajuda você a se sentir alerta, mas também fortalece seu coração, reduz o risco de quedas, mantém sua memória aguçada e traz de volta a sensação de controle sobre seu próprio corpo. Agora eu gostaria de perguntar, entre esses 5 hábitos, qual parece o mais fácil e qual o mais difícil para você? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Quem sabe sua história possa inspirar outra pessoa assistindo de Fortaleza ou Porto Alegre esta noite. E se este vídeo trouxe um pouco de luz para sua noite, dê um like, compartilhe com um ente querido e não se esqueça de se inscrever neste canal. Desejo-lhe uma noite tranquila e, talvez, apenas talvez, com uma pequena mudança esta noite, o sono que você pensava ter perdido pode silenciosamente retornar a você. Nos vemos no próximo vídeo.